Queridos irmãos e irmãs, professores, professoras das classes de discipulado, a paz do Senhor Jesus. Queridos alunos que porventura estejam acompanhando nossa lição, hoje nós vamos estudar a lição número 13, na revista número 2, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que tem como título O Discípulo e a Missão de Discipular. O nosso texto áureo está na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler juntos, queridos? O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A título de introdução, nós gostaríamos de ressaltar o perigo de não ensinarmos a próxima geração. É muito perigoso nós deixarmos de ensinar a geração que está vindo depois de nós. Vamos ler Juízes, capítulo 2, versículos 10 a 14 e também o versículo 16. Então vamos, Juízes 2, 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. 12. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. E encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor à ira. Versículo 13, portanto, ou melhor, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Versículo 14, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores e os roubaram. E os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Versículo 16, Juízes capítulo 2, versículo 16. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Queridos e amados irmãos, vejamos o que aconteceu a essa geração. Uma geração, versículo 10, Juízes 2, 10, diz que levantou-se uma geração, passou aquela geração, a geração foi para o Senhor, a geração morreu, teve fim aquela geração, e veio uma outra geração. Porém, essa geração, que sucedeu a primeira, não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizeram em Israel. Então, fizeram os filhos de Israel, nos diz o versículo 11, o que parecia mal aos olhos do Senhor. Versículo 12 diz que eles deixaram o Senhor e que provocaram o Senhor à ira. Por quê? Porque começaram a servir falsos deuses, supostos deuses, começaram a servir aqueles que não eram Deus. 13, deixaram o Senhor. 14, nós lemos, o Senhor os entregou a roubadores, e eles não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Porém, Deus que é misericordioso, maravilhoso. Juízes 2,16 nos diz que o Senhor levantou juízes que os livraram da mão daqueles que os roubaram. Queridos irmãos, é muito triste quando nós não ensinamos a próxima geração. Nosso assunto hoje é o discípulo e a missão de discipular. Lá na revista número 1, na lição 13, nós estudamos o discípulo e o evangelismo. Porém, hoje nós estamos estudando a tarefa que temos de discipular. Então, nós, como professores e alunos da escola dominical, temos essa tarefa que nos foi dada pelo Senhor, discipular. Discipular não só os alunos da classe, porém discipular, ou melhor, mas discipular as pessoas que estiverem à nossa volta, ensinando a palavra do Senhor. Uma observação para nosso conhecimento. Deus é a fonte de todo o ensino. Ninguém ensinou nada a Deus, ele não recebeu nada de ninguém. Vamos ler na Bíblia, Isaías capítulo 40, versículos 12 a 15, e depois os versículos
17 e 18. Deus é a fonte de todas as coisas, fonte da sabedoria, fonte do poder, fonte da alegria, fonte da saúde. Deus é a fonte de tudo que é bom. Deus é a fonte. Ele não recebeu nada de ninguém, nunca, jamais. Vamos ler então, queridos? E uma coisa muito interessante de dizer, mesmo assim, ele quer conviver conosco, ele quer que nós estejamos perto dele. Glória a Deus por isso. Mesmo ele sendo autossuficiente, mesmo ele não tendo princípio nem fim de dias, ele quer estar perto de nós. É uma introdução e em seguida iremos para a nossa dissertação da nossa revista. Isaías capítulo 40, versículo 12. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus a palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? 14. Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Isaías, agora, capítulo 40, prosseguindo no mesmo capítulo, o versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Versículo 18, ou melhor, 17. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. Isaías 40, 18 agora. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? A resposta, queridos, é: não há semelhante, não há igual. Deus não tem rival, Deus não tem igual, Deus não tem quem se aproxime dele em termos de grandeza, em termos de glória. Deus é maravilhoso, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor sempre e sempre. A nossa revista nos traz um tópico muito interessante, compartilhando as bênçãos. Nós devemos compartilhar as bênçãos. O discípulo e a missão de discipular é o nosso tema. Então, discipulando, nós devemos compartilhar as bênçãos de Deus. Em primeiro lugar, a revista nos propõe um texto: compartilhe amor e comunhão. E nós vamos ler a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 3, versículos 1 a 24. Vamos ler juntos, queridos? Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Glória a Deus. Versículo 3. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Versículo 4. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Glória a Deus. Em Deus não há pecado, meu querido irmão, minha querida irmã. Em Deus não há um mínimo, uma sombra, nada de pecado. Zero, zero, zero. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O justo pelos injustos, nós já lemos em lições anteriores. Aquele que foi feito pecado por nós, mesmo jamais tendo pecado. Então diz aqui o nosso texto no versículo 5, e nele não há pecado. Glória a Deus. Versículo 6, qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não ouviu, nem o conheceu. Então, você e eu não devemos pecar, não é para nós. O nosso assunto é discipulado, é a missão que temos de discipular, e esse é um pré-requisito. E nós devemos compartilhar amor e comunhão, é o tópico que estamos vendo. Então, o versículo 6 disse, qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não ouviu, nem o conheceu. Versículo 7, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Glória a Deus. A Bíblia é maravilhosa, não é, queridos? Ela coloca cada coisa em seu devido lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio.
Para isto o Filho de Deus se manifestou, Senhor Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. Então, ao discipularmos, amados, nós podemos e devemos ensinar essas verdades. Glória a Deus. Estamos lendo 1 João, capítulo 3, versículos 1 a 24. Vamos ler o versículo 9 agora. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Versículo 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Glória a Deus. Passamos da morte para a vida. Glória a Deus. Versículo 15. 1 João, capítulo 3, versículo 15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Versículo 16. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ele deu a vida dele por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Meu irmão, minha irmã, o senhor, a senhora, você, professor, professora da escola dominical, das classes de discipulado, ou mesmo de outras classes que possam estar nos assistindo, mas o nosso foco aqui são as classes de discipulado. Nós estamos dando o nosso tempo pelos nossos irmãos. Seja o senhor, a senhora, professor de qualquer das classes da escola dominical. Nós estamos dando o nosso tempo. E o nosso tempo é a nossa vida. Então, estamos dando a vida pelos irmãos de uma certa maneira. Glória a Deus. Versículo 17, 1 João 3,17. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus ou o amor de Deus? 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou seja, não vamos amar apenas num discurso, apenas com palavras. Vamos amar por obra e em verdade. 19. Nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. 20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Versículo 21. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Glória a Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Versículo 23. O seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Glória a Deus. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. O Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo de Deus, maravilhoso Espírito Santo. Nós lemos o texto em 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos 1 a 24. Então, a nossa lição nos diz, compartilhando as bênçãos, compartilhe amor e comunhão. Muito bem, já vimos tantas coisas boas nesse texto que temos a compartilhar no discipulado. Glória a Deus. E agora a nossa revista diz, ensine aquilo que aprendeu. Ensine aquilo que você sabe. Ensine aquilo que o senhor sabe, que a senhora sabe. Aluno da escola dominical, aluna das classes do discipulado, você já tem condições de ensinar. Sim, você ouve dos seus professores na classe, você tem condição de ensinar alguém o que você tem ouvido, você tem condição de testemunhar a alegria que você tem tido no Espírito Santo, a alegria de servir a Deus, você tem essa alegria, tem sentido essa alegria, com certeza,
porque todos nós a sentimos, a alegria de servir ao Deus verdadeiro, a alegria de termos nossos pecados perdoados e nosso nome escrito no livro da vida, a alegria de que somos peregrinos nesse mundo, estamos caminhando para uma cidade eterna no céu, onde viveremos sempre e sempre com o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Ensine aquilo que aprendeu. Vamos ler Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O Senhor Jesus dizendo essas palavras, glória a Deus. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Oh, meus amados irmãos, nós temos aqui duas situações mostradas pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Edificar a nossa casa sobre a rocha. A rocha, ele é a rocha, o Senhor Jesus Cristo é a rocha. Ensine, meu querido irmão, ensine, minha querida irmã, aos alunos que estão confiados aos seus cuidados, que o Senhor Jesus confiou aos seus cuidados, são ovelhinhas dele, que ele confiou aos seus cuidados. Ensine que eles devem estar com a casa edificada na rocha. Que casa é essa? A casa onde moramos? Não, é a nossa vida. Aqui o Senhor Jesus está falando da nossa vida. A nossa vida tem que estar edificada nele. E a nossa vida estando edificada nele, podem soprar ventos, podem combater com a nossa casa, contra a nossa casa. Ela não vai cair, porque ela está edificada na rocha, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Marcos capítulo 2, versículo 13. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Senhor Jesus. Aqui é um relato a respeito do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 2, versículo 13. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler Lucas capítulo 11, versículos 1 a 4. E o mesmo texto se encontra também com um pouco mais de detalhes em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Versículo 4, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Glória a Deus, glória a Deus. O nosso amado Senhor Jesus nos ensinou aqui, não uma reza, não palavras repetitivas. Não nos ensinou que devemos sempre estar orando com as mesmas palavras. O que ele nos ensinou aqui foi uma sequência da oração. Observe o versículo 2. E ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Observe, nós devemos iniciar as nossas orações glorificando a Deus, glorificando ao Senhor. Pai, santificado seja o teu nome. Senhor, toda a glória e toda a honra pertencem a ti. Senhor, tu és o Deus maravilhoso. Senhor, tu és o Deus incomparável. Dizendo ao Senhor as coisas que sentimos, que sabemos a respeito dele, a respeito da grandeza dele e da grandiosidade dele, da pessoa dele, dos atributos divinos que só ele tem. Glória a Deus. Então, Pai, santificado seja o teu nome. Ou seja, iniciarmos nossas orações glorificando o Senhor. Venha o teu reino. A seguir, nós pedimos as bênçãos espirituais. Senhor, aumente a minha fé. Senhor, muito obrigado por ser teu servo. Muito obrigado, Senhor, por podermos ser teus servos. Muito obrigado pela tua preciosa presença em nossa vida. Senhor, continue abençoando-nos na fé, nos dê entendimento na tua palavra, aumente a nossa fé, nos ajude a vencer nesse mundo, nos ajude a vencer os pecados, nos dê vitória em tudo. Glória a Deus. Olha só, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Você agora está pedindo bênçãos espirituais. Dá-nos cada dia nosso pão cotidiano, claro. Pedimos, então, ao Senhor, nesta sequência, as bênçãos
de que precisamos, as bênçãos materiais, as bênçãos que nós precisamos do sustento, para o sustento da nossa vida nesse mundo. Ótimo. Versículo 4, perdoa-nos os nossos pecados. Então pedimos perdão ao Senhor. Senhor, perdoa nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Senhor, não nos conduzas em tentação. Nós já estudamos sobre a tentação, não é? Já estudamos, tivemos uma lição muito boa sobre a tentação. Senhor, não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, nos ajude, nos dê vitória naquilo que for, naquelas que forem situações que venham a nos combater. Venha, Senhor, nos dá vitórias, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, nós devemos ensinar, discipular. Não só nós, que somos professores nas classes de discipulado, porém nossos alunos, nossos queridos alunos e alunas, também devem discipular, também devem fazer discípulos, também devem crescer na fé, crescer na graça de Deus, crescer na confiança no Senhor. Muito bem, vamos prosseguir? Vamos ler mais versículos da palavra do Senhor? Com licença. Vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, queridos? Capítulo 12. Vamos ler os versículos 6 a 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Glória a Deus, glória a Deus. Ou seja, vamos servir ao Senhor, vamos discipular, vamos fazer a obra que Ele confiou a nós. Glória a Deus. Romanos 12, versículos 6 a 8, nós lemos. Glória a Deus. Agora vamos ler mais uma orientação. O que é que nós devemos? Como discipular? O que é que nós devemos ensinar àqueles que estamos discipulando? O que é que os nossos alunos devem ensinar aos seus amigos, aos seus familiares, seus parentes? Vamos ler a carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 1 a 15, um texto maravilhoso, maravilhoso. Vamos ler. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Não fale qualquer coisa, não ensine qualquer coisa. Glória a Deus. Não ensine qualquer coisa. Fala o que convém à sã doutrina, a doutrina santa, a doutrina da palavra de Deus. Essa doutrina, queridos, é perfeita, é completa, esse ensino é perfeito, é completo. A Bíblia não precisa de emendas, a Bíblia não precisa de correções, a Bíblia não precisa de atualizações, não. A Bíblia é atual e continuará sendo atual enquanto esse mundo existir. Ela continuará sendo atual, ela não precisa de emendas, não precisa de atualizações, não precisa de complementos, ela não precisa ser complementada. Nós gostamos de ler livros, os livros são comentários sobre a Bíblia. Ela não precisa dos livros que nós lemos, ela não precisa, ela é suficiente. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito, capítulo 2, versículos 1 a 15. Esse é o versículo 1. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. Glória a Deus. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Nós entendemos que o vinho, que a Bíblia diz, a palavra oinos, na nossa maneira de entender, no nosso entendimento, é o vinho não fermentado, é o suco da uva concentrado. Aliás, queridos irmãos, um suco de uva não fermentado, concentrado, é algo forte. É forte, é uma bebida forte. É uma bebida forte. O suco de uva misturado em água passa a ser diluído. Porém, o suco de uva concentrado é uma bebida forte. Nós entendemos que quando a Bíblia se refere ao vinho, a palavra oinos, no grego, nós estamos entendendo que é o vinho não fermentado. Por isso, nós, queridos crentes, devemos nos manter longe das bebidas fermentadas, destiladas, de todo tipo de bebidas alcoólicas. Nós ensinamos isso, nós cremos nisso, assim entendemos da palavra do Senhor, e nós não participamos de bebidas alcoólicas. Mas nem na festa, não. Mas nem naquela ocasião especial, também não.
Quando se faz um brinde, por exemplo, simbolizando um brinde, nós colocamos ali outro tipo de bebida, água, algum refrigerante, algum suco, alguma coisa, nada alcoólico. Nada alcoólico. Meu irmão, minha irmã, sóbrios o tempo todo, sóbrios, a sobriedade. Você é uma pessoa que está sóbria 100% do tempo. Eu sou uma pessoa sóbria 100% do tempo. Você é uma pessoa sóbria 100% do tempo. Não dadas a muito vinho, versículo 3. Por quê? É o suco da uva concentrado. E o suco da uva concentrado é forte, é muito forte. Então, queridos, vamos lá. Mestras no bem, versículo 4. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Versículo 5. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Versículo 6. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Você percebe, o senhor percebe, a senhora percebe? Nós estamos lendo um texto que tem exortações, tem o direcionamento, tem a direção, tem o ensino para cada faixa etária e para cada grupo social. A Bíblia é perfeita, ela tem isso. Então, nós estamos falando de discipulado, o ensino está aqui, nas nossas mãos, a Bíblia é sagrada. Muito bem. Versículo 6. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Quantas orientações maravilhosas, quantas orientações para você e para mim. Discipulado, vamos discipular, vamos ensinar essas bênçãos aos nossos alunos da escola dominical, nas classes de discipulado, e incentivá-los a ensinar a outras pessoas, porque eles também são discipuladores. Muito bem. Versículo 9. Exorta os servos a que se sujeitem a seu senhor e em tudo agradem, não contradizendo, inclusive há outros textos que diz agradem à vista e fora da vista, ou seja, quando alguém está prestando um serviço a uma outra pessoa, a outro alguém, deve ser uma pessoa honesta, correta e trabalhar com afinco, com qualidade, quer o seu contratante esteja vendo ou não esteja vendo. Muito bem. Versículo 9. Exorta os servos a que se sujeitem a seu senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Glória a Deus. Que você, eu, nossos alunos, nossos irmãos, a Igreja de Deus, possa ser um adorno, um ornamento, um enfeite para a doutrina de Deus, nosso Salvador. Não um enfeite barato, mas um enfeite digno da palavra de Deus, digno da doutrina do Senhor Deus, nosso Salvador, diz aqui no versículo 10. Versículo 11. Porque a graça de Deus, graça, o favor não merecido por nós, porque a graça de Deus se há manifestado, ela se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou e ela nos alcançou e ela trouxe para nós salvação. Glória a Deus, glória a Deus. E quem sabe alguém assistindo essa aula que ainda não aceitou o Senhor Jesus? Pode ser, pode acontecer. Se esse for o caso, aceite o Senhor Jesus, entregue sua vida a Ele e essa salvação passará a fazer parte, fará parte da sua vida e você será uma pessoa abençoada, uma pessoa que sente segurança nesse mundo. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos repetir o 11? Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Vamos renunciar à impiedade, às concupiscências, tudo que é pecado diante de Deus, tudo que é inconveniente para nós que servimos ao Senhor. Vamos rejeitar tudo isso e vamos viver
vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O aparecimento, ele vai voltar para nos buscar. É o arrebatamento da igreja. E se nós partirmos antes, se morrermos antes desse evento, então nós também estaremos nesse evento, porque os mortos serão ressuscitados primeiro. Então, se nós já tivermos partido, nós vamos ressuscitar primeiro, depois os vivos serão transformados. Glória a Deus, no abrir e fechar de olhos, que bênção maravilhosa. Então, versículo 13 diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, o qual se deu a si mesmo por nós. Ele se deu a si mesmo por nós. Versículo 14, Tito 2,14. Ele se deu a si mesmo por você e por mim. Ele se deu a si mesmo pelos nossos alunos na escola dominical, nas classes de discipulado. Ele se deu a si mesmo por todos aqueles que fazem parte da igreja dele, a igreja de Jesus Cristo. Glória a Deus. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Você quer ser parte desse povo? Eu quero. Todos os dias. A nossa decisão de servir ao Senhor é todos os dias. Mas eu já aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu também. Graças a Deus. Foi um dia maravilhoso. Eu também aceitei. Mas todos os dias, todos os dias, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Que bênção de Deus! Fomos purificados no momento em que aceitamos o Senhor. Somos purificados a cada dia através da palavra de Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus disse aos discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, a palavra limpa. Essa palavra maravilhosa nos limpa. Essa palavra limpa a nossa alma, ela limpa a nossa vida. Nós estamos lendo esse texto aqui e nós estamos sendo limpos. A palavra de Deus está limpando a cada um de nós, para nos remir de toda iniquidade. Ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Ele nos perdoou de todos os pecados, ele tirou o pecado da nossa vida, e nós agora não ficamos olhando mais para o pecado, não queremos nada com o pecado, nossa vida agora é com o Senhor, queremos santificação, queremos estar separados do pecado, queremos andar com Cristo, queremos que o Senhor habite em nós, queremos ser dele e ele ser nosso. Glória a Deus, glória a Deus. Nós somos dele e ele é nosso. Glória a Deus, glória a Deus. Para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial. É você, sou eu. Mas eu não sou perfeito. Eu também não. Mas ele limpa a nossa vida. Ele nos purifica. Ele nos perdoa. Ele nos guarda. Ele cuida de nós. Glória a Deus. Um povo seu especial, zeloso de boas obras. Vamos continuar fazendo boas obras. Há alguém, queridos irmãos, que pensa que vai ao céu, vai chegar ao céu, vai poder morar no céu por fazer uma caridade. Nós já tratamos disso em lições anteriores. Quando diz aqui boas obras no nosso comportamento, boas obras nas nossas atitudes, boas obras e também boas obras sociais, sim, boas obras sociais, tudo que for bom, tudo que puder ser classificado como boas obras dentro dos limites da palavra de Deus, sem pecados. Sim, aceitável, glória a Deus, desde que sem pecados e dentro dos limites da palavra de Deus. Versículo 15, Tito 2,15. E a nossa aula é sobre discipulado, cristão, discípulo e o discipulado. Olha o versículo 15. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Queridos irmãos, o caso é tão sério. A nossa vida é tão séria nesse mundo. Nós precisamos disso, fala da palavra de Deus, exorte, faça exortações e repreenda com toda a autoridade. Paulo disse a Tito, nós devemos corrigir, em primeiro lugar, a nós mesmos, e depois corrigir aqueles que estiverem aos nossos cuidados, com amor, com carinho, mas com autoridade. Por que autoridade? Autoridade significa que você sabe o que está dizendo. Autoridade não é fazer uma face feia.
não é fazer uma face séria, não é colocar ali uma expressão forte de desgosto. O que está sendo dito aqui, repreende com toda a autoridade. Repreenda mostrando que você sabe o que está dizendo, que você sabe que aquela pessoa não deve continuar praticando algo errado. Então, no discipulado, também temos a necessidade de repreender, e repreender com autoridade. Não é aspereza. Essa autoridade que está escrito aqui não é aspereza, não é rudeza, não é ser rude com a pessoa, não, mas é mostrar, dentro da palavra do Senhor, com toda a autoridade, o que a pessoa está fazendo de errado, de mal, e que isso vai levar essa pessoa à condenação. Então você mostra isso, e mostre sempre a porta aberta, a porta do perdão, a porta da correção, a porta da pessoa poder corrigir os caminhos, ir pelo caminho certo e voltar à situação correta com o nosso Deus. Glória a Deus. Filemão, versículo 6, para que a comunicação da tua fé seja eficaz, no conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus. Então, a nossa revista nos diz que nós devemos ensinar, compartilhar amor e comunhão e compartilhar aquilo que nós aprendemos. E esse versículo é maravilhoso. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz, no conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Nós conhecemos o bem, conhecemos a palavra de Deus, através de Cristo Jesus. Tudo em Cristo. Tudo é feito em Cristo. Sem Cristo, nada. Com Cristo, tudo. A nossa palavra é sempre com Cristo. Com Cristo. É a palavra de Cristo, é a palavra do Senhor que nós compartilhamos ao fazermos o trabalho de discipulado. Muito bem. Vamos ler Provérbios, queridos? São versículos que nós estamos sugerindo aos professores, professoras da escola dominical, das classes de discipulado, que compartilhem. Se o senhor, se a senhora quiserem compartilhar esses versículos, será muito bom para os alunos, para as alunas. Provérbios, capítulo 9, versículos 9 a 12. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Versículo 11, porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Glória a Deus, glória a Deus. Versículo 12, se fores sábio, para ti sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Em uma das lições, eu me lembro que em uma das nossas lições aqui do discipulado, nós comentamos que ser justo, ser crente, ser salvo, o benefício é para nós. Deus se alegra, mas ele não é o maior beneficiado somos nós, você e eu, ao sermos crentes, fiéis, honestos, sinceros, buscando a Deus, tendo a nossa vida com o Senhor, os maiores beneficiados somos nós mesmos. E esse versículo nos mostra isso, Provérbios 9, 12. Se fores sábio, para ti sábio serás. E, se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Ou seja, será um problema só teu. Então, queridos, Deus se alegra, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele diz na palavra dele, você não tem que perecer, eu não tenho que perecer. Ele já abriu a porta, já nos deu a salvação, já fez tudo. Ele fez tudo. Glória a Deus. A nossa parte é a mais simples, é aceitar. Ele preparou o presente, a nossa parte é aceitar esse presente, viver esse presente, que é a salvação da nossa alma. Glória a Deus. Agora, vamos ler um texto muito bonito, em Provérbios, capítulo 31, versículos 10 a 12, e o versículo 26. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Então, nós lemos agora Provérbios, capítulo 31, versículos 10 a 12. Agora, vamos ler o 26. Abre a boca com sabedoria, ainda é uma referência a essa senhora, mulher virtuosa. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Ou seja,
ela ensina outras pessoas. A mulher virtuosa ensina, a mulher virtuosa discipula, abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. A lei da beneficência. Glória a Deus. A palavra da sabedoria, a lei da beneficência, está tudo aqui, a palavra de Deus. Glória a Deus. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Ou seja, ela ensina outras pessoas. A mulher virtuosa ensina outras pessoas. A mulher virtuosa discipula outras pessoas. Glória a Deus. Lá na nossa revista número 1, lição 13, é sobre a evangelização. A mulher virtuosa evangeliza. E hoje, lição número 13, também, porém, da revista 2, nós estamos vendo a mulher virtuosa também discipula. Glória a Deus. Ela evangeliza e ela discipula. Ela dá exemplo às pessoas que estão em volta dela. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos prosseguir na nossa lição, queridos? Então, a nossa lição agora menciona modelos de envolvimento. É a terminologia usada pela nossa lição. Modelos de envolvimento. Com licença. Ou seja, essa é uma referência aos alunos da classe de discipulado e também, por que não dizer, aos professores, professoras, para trabalharem com o discipulado. Acompanhe outros novos crentes. Então, uma palavra direta para aqueles a quem estamos discipulando. Acompanhe outros novos crentes. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o senhor, a senhora, jovem, seja da idade que for, seja você da idade que for, esteja você em qual fase estiver da vida, se você está numa classe de discipulado, senhor, a senhora, vocês já podem discipular, contar a outros sobre o que está se passando em sua vida, testemunhar, mostrar as bênçãos de Deus, que Deus está dando à sua vida, a alegria, a paz, a segurança, o conforto, a direção que a palavra de Deus nos dá. Glória a Deus. Acompanhe outros novos crentes. Participe de estudos bíblicos nos lares e participe de grupos de oração nos lares. Participe das equipes que realizam trabalhos de evangelização ou de discipulado. Muito bem, nesse tópico, queridos, que a nossa revista nos apresenta, participe de estudos bíblicos nos lares e participe de grupos de oração nos lares, nós temos uma observação. Sempre muito cuidado com cultos de oração, com estudos bíblicos nos lares, para que tudo seja feito como se fosse na igreja. Ou seja, aquilo que se faz em um lar, seja um culto de oração, seja um culto de estudo bíblico, seja uma vigília, deve ser feito com a mesma disciplina, com a mesma reverência, com a mesma ordem e decência, quem sabe até com a mesma liturgia com que é feito na igreja, em que você serve a Deus, com pureza, com supervisão. É bom que haja supervisão. A igreja, o seu pastor precisa ser informado disso, quer você esteja recebendo pessoas em sua casa para fazer um culto de oração, uma vigília, um culto de ensino, ensino bíblico, um grupo de oração, um grupo de estudo bíblico, o seu pastor deve estar a par, seu pastor deve aprovar isso, não faça por sua própria vontade. Apresente ao seu pastor o que você está fazendo, seu pastor com certeza, entendendo que são coisas boas, que são coisas coerentes, corretas, vai lhe apoiar. E aos nossos queridos irmãos e irmãs que estão fazendo parte do discipulado, nós queremos lhe dizer, sempre muito cuidado, conferindo se o que está sendo dito e feito nessas reuniões, fora da igreja, estão de acordo com os limites da palavra de Deus, de acordo com o bom nome do Evangelho, de acordo com a doutrina bíblica, de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, muito cuidado, muitíssimo cuidado. Na igreja, tudo é supervisionado, tudo é feito já de uma maneira definida,
Então, cuidado. Se você for convidado ou convidada para ir a algum lugar, para um culto de oração, de ensino, de vigília, procure se informar. Quem é que vai estar lá? Como é que é feito esse culto? O que é que costuma acontecer nesses cultos? Nós somos obrigados a dizer isso, porque estamos cuidando dos nossos novos convertidos, que nós assim chamamos, novos convertidos, carinhosamente, nossos irmãos e irmãs que recentemente vieram a Cristo. Então, nós estamos cuidando de vocês, quem sabe estão assistindo até essa aula, e nos preocupamos. É como um pai e uma mãe que se preocupam quando o filho diz, vou à casa do colega. Na casa do colega tem o mesmo ensino que tem aqui em casa, na casa do colega tem a mesma disciplina, tem os mesmos cuidados que tem aqui em casa. Na casa do colega tem a mesma santificação que tem aqui em casa. Na casa do colega os ensinos são iguais ao que tem aqui. Mas, irmão, é um membro da igreja. Bem, ele pode ter convidado alguém para dirigir esse culto que não seja membro da mesma igreja. Você pode chegar lá e o culto estar sendo dirigido, por alguém que não tem nada a ver com os ensinos que você recebeu. Muito cuidado, queridos irmãos. Não estou afirmando, não estou generalizando. Entenda, por favor, a nossa observação aqui é de cuidado, é de cautela. Estamos cuidando de almas preciosas que o Senhor Jesus nos confiou. Na igreja onde servimos a Deus, tudo já está definido. Você vai a um culto de oração, sabe o que vai acontecer. Você vai a um culto de doutrina, de ensino, sabe o que vai acontecer. Você vai a um culto de vigília, sabe o que vai acontecer. Então, nós não podemos deixar de orientar os nossos novos irmãos. Aqui prestem muita atenção. A que lares frequentam, aonde vão e o que aceitam. Nós não precisamos de inovações. Nós já temos, como dissemos agora mesmo, a palavra de Deus, tudo é conhecido, já conhecemos a doutrina bíblica, você conhece? Servimos a Deus na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, uma igreja consolidada, uma igreja de muitos anos. Todos nós sabemos o que é ensinado na Assembleia de Deus, portanto, muito cuidado, queridos irmãos e irmãs, ao ser convidado para algum culto. Culto nos lares é uma bênção, desde que siga os parâmetros, os padrões, os limites, a doutrina bíblica e a doutrina, os ensinos, conforme recebemos na igreja na qual servimos ao Senhor. Glória a Deus. Aceite essa sugestão, aceite essa recomendação desse seu irmão, desse seu conservo aqui. Eu estou há muitos anos na igreja. Há mais de 40 anos, cerca de 46 anos na igreja. Então, nós temos esse cuidado. E há mais de 20 anos, por bondade do Senhor, ensinando em classes de discipulado, o Senhor Jesus tem me ensinado. E eu sou aluno da escola dominical, como os nossos alunos. Sou aluno como qualquer outro aluno. E professor, quando estou escalado para ministrar. Glória a Deus, somos alunos e somos professores. Por isso, compartilhamos aquilo que temos aprendido e aquilo que temos visto durante décadas na obra do Senhor. Vamos cuidar dos nossos novos irmãos. Glória a Deus. Que eles tenham toda a santificação, que eles estejam abençoados, guardados na presença do Senhor. Seja um discipulador, trabalhe com disciplina. E aqui há conselhos muito interessantes da revista. Seja uma pessoa disciplinada em tudo que você fizer. Isso é muito bom. Organize todo o seu trabalho do mês, dia a dia. Isso é muito bom, pessoa organizada. Anote todas as novas ideias e estabeleça as suas metas. Ótimo, glória a Deus. É muito bom, isso é muito bom. Faça um plano de como alcançar suas metas. E não desista enquanto não alcançá-las. Perseverança, muito bom. A nossa revista traz esses conceitos, esses conselhos muito bons. Resolva primeiro as pequenas coisas e depois as mais complexas. Sim, isso é muito bom. Não deixe as suas tarefas se acumularem. Ótimo. Administração do nosso tempo, organização. Não deixe as suas tarefas se acumularem. Ótimo. Acredite na capacidade das pessoas que você estiver discipulando. Sim, claro, vamos acreditar, somos todos capazes, glória a Deus, em Cristo.
Em Cristo. Com licença. Acredite na capacidade das pessoas que você está discipulando. Claro, claro. Somos todos capazes. Em Cristo Jesus, no nosso amado Senhor, somos capazes. Não éramos, hoje somos. Não sabíamos, hoje você e eu sabemos. Não conhecíamos o Senhor, hoje você e eu conhecemos. Andávamos perdidos, fomos achados por Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Outrora não éramos povo, como diz a palavra do Senhor, hoje somos povo de Deus. Outrora não éramos povo, hoje somos povo de Deus. Glória a Deus. Isso não é nos diminuir, nos depreciar, não. É que o ser humano, enquanto não conhece o Senhor Jesus Cristo, anda por um caminho. Quando ele conhece ou ela conhece o Senhor Jesus Cristo, passa a conhecer, tudo muda, tudo se faz novo. É uma nova vida, é uma nova experiência, é uma nova existência, é uma certeza, é uma confiança. Glória a Deus. Faça discípulos, conte isso para os discípulos. Discipule, conte isso para as pessoas que você estiver discipulando. Glória a Deus. Então, repetindo, acredite na capacidade das pessoas que você estiver discipulando, elas querem aprender e você deve motivá-las. Claro, glória a Deus, glória a Deus. Aprenda com Moisés, exerça uma liderança positiva. Moisés era o homem mais manso da terra, Moisés era um homem inteligente, Moisés era um homem equilibrado. Vamos ser professores equilibrados, vamos ser crentes, cristãos, inteligentes, equilibrados, que saibam discernir a hora certa, pedindo ao Senhor a palavra certa para a hora certa. Glória a Deus. Queridos, e aqui a nossa revista também fala sobre grupos, que devemos aprender a trabalhar em grupo e que há atitudes que devem ser evitadas num grupo. Então, a obra de Deus, precisamos, primeiramente, ser exigentes conosco, não com os outros. Nós devemos exigir de nós, exigir a perfeição em nós. Cada um deve querer a perfeição em si mesmo. Não adianta eu ser um homem relaxado, que não cuida da vida espiritual e querer exigir do meu outro irmão, do meu irmão, da minha irmã, que sejam o que eu não sou. Não, isso não. Nós devemos primeiro exigir de nós mesmos. Ao discipular, cuidado. Cuidado com o que você exige das pessoas. Há pessoas que vão discipular, infelizmente, acabam, parece que está fechando a porta para a pessoa. Não, Deus abriu a porta para nós. Você deve abrir a porta do ensino, a porta do fortalecimento. Fortaleça, ensine, fortaleça. Há um versículo que diz que as bênçãos de Deus são o sim e o amém em Jesus Cristo. Sim, então leve para quem você estiver discipulando a bênção, o sim, o amém. Essa pessoa vai vencer, ela vai conseguir, ela vai ser fortalecida, ela vai aprender, ela vai ler a Bíblia e Deus vai falar com ela. Glória a Deus! É isso que você e eu temos que fazer no discipulado. E ao trabalhar em grupos, esses grupos devem ter a aprovação da igreja na qual você serve a Deus, e nós devemos trabalhar sempre com padrões elevados de qualidade, devemos trabalhar com afinco, devemos trabalhar fazendo um trabalho caprichado. Glória a Deus, é o que você e eu devemos fazer. Atitudes que devem ser evitadas por um grupo é a atitude de expor alguém do grupo. Se alguém não estiver fazendo alguma coisa muito certinho e precise de um conselho, é claro que isso não deve ser feito em público. Isso deve ser feito em particular, com habilidade, com oração. Se você tiver que corrigir alguém, como nós lemos aqui, Paulo falando a Tito, não é? Para repreender, nós lemos aqui em Tito, capítulo 2, versículo 15, fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade, mas veja bem, é com amor, com carinho, ensinar com carinho, ensinar com amor, ensinar a pessoa que ela é vencedora, que ela já é crente, já é cristã, que o evangelho é para ela sim, que ela vai vencer, que ela vai viver a vida dela a partir de agora com o Senhor Jesus, e naquilo que essa pessoa precisar de um reforço, de uma correção, de uma mão amiga, de uma palavra amiga, você está ali para ajudar. É assim que se discipula.
jamais envergonhando alguém em público, jamais expondo alguém em público. Imagine, de modo algum, com indiretas, não, de modo algum não faça. É claro, nem precisaria dizer isso, mas estamos sendo bastante elementares, bastante básicos nessa nossa lição sobre o discipulado. Não envergonhe ninguém, porque o Senhor Jesus Cristo não envergonha ninguém, ele não expõe ninguém. Você se lembra do caso daquela senhora samaritana? O Senhor Jesus não a expôs, nem os discípulos estavam perto. Ele tratou a vida daquela senhora, ele tratou aquela vida daquela senhora de uma forma tão maravilhosa. Somente ele e ela, ali perto daquela fonte, naquela cidade, em um sol escaldante, uma hora quente do dia, e ele orientou a ela, ele discipulou aquela senhora, evangelizou, e por que não dizer que até a discipulou? Porque ela saiu dali e anunciou aos homens da sua cidade, homens, mulheres, ao povo da sua cidade, e eles foram se encontrar com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Glória a Deus. A paz do Senhor. Um abraço fraterno. Muito obrigado pela sua atenção. E lembrando que esta lição não substitui a aula presencial na escola dominical, na igreja na qual você serve a Deus. A escola dominical acontece lá na igreja onde você serve a Deus. Glória a Deus. Amém. Um abraço fraterno e a paz do Senhor Jesus Cristo.